dia, meus amados irmãos, e é com satisfação que estamos dando início agora ao culto da escola dominical da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém. Peço aos amados irmãos que fiquem em pé, você que também está nos acompanhando via online também, esse culto no seu lar, da EBD. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pela rica oportunidade de estarmos mais uma vez na casa de Deus. Todos com os olhos fechados. Senhor, grandioso Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem colocado a sua mão, ajudado o teu povo, o Senhor tem sustentado em todas as situações, Senhor, e somos gratos, porque o seu olhar é para ajudar todos aqueles que te servem. Senhor Deus, abençoa o culto da EBD desta manhã. Abençoa os irmãos que estão aqui presentes, sentados nesses bancos, aqui orando a Ti. Abençoa também esses que acompanham via online. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Oramos em nome de Jesus. Amém. E para iniciarmos o culto dessa manhã, vamos usar as nossas vozes para glorificar ao Senhor Deus com o hino de número 382 do cantor cristão. O número do hino é o 382 do cantor cristão. Vamos à igreja. O irmão Eduardo está no piano, está nos auxiliando.
você que pegue a sua Bíblia e abra no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, que se encontra no capítulo 3. Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, onde vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 8. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. E quero que você na igreja acompanhe essa leitura, e quero que você também, que está aí na sua casa, no celular, acompanhando pelo celular, ou pelo computador, online, também faça esse acompanhamento na sua casa. Colossenses capítulo 3 fala bem assim: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos, eu falei sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis dela. E o último 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Amém. Podeis sentar, amados. Essa igreja está funcionando com as portas abertas agora, a partir de hoje, e você é nosso convidado. Os amados irmãos já estão aqui presentes. Temos cultos na parte da manhã, às 10 horas da manhã, e isso para mim é uma alegria, amém? Amém. É uma alegria estar na casa de Deus. Já fazia um tempo já que eu não via alguns irmãos que estão aqui presentes, a irmã Carla, outros irmãos aqui presentes também. Fazia até tempo que eu não colocava mais gravata também. Mas Deus colocou a mão nessa igreja e hoje estamos funcionando. E estamos tomando toda a as devidas necessárias, as medidas, obedecendo à Organização Mundial de Saúde. Venha você, se puder, se você tiver menos de 65 anos, se você não tiver nenhum problema de doença, assim que está sendo acompanhado por seu médico, você pode estar presente. Estamos aqui tomando todas as medidas. Use máscara, use álcool gel e venha cultuar ao Senhor. Ainda hoje teremos o nosso culto às 18 horas e 30 minutos também. Deus abençoe grandemente. Muito bem, hoje é o Dia dos Pais. E Deus fala que os pais devem ser pessoas honradas, devem ser pessoas abençoadas, devem ser pessoas sábias no seu lar. E em Colossenses capítulo 3, no versículo 20, fala: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais. E os filhos devem obedecer aos seus pais. Amém? Você que é filho, você que é um bom filho, obedeça ao seu pai. Certamente ele vai abençoar a sua vida. Muito bem, nessa manhã já chamo o pastor para estar falando sobre os aniversariantes também dessa manhã. O pastor dessa igreja é o pastor Sérgio Barbosa. É uma alegria muito grande tê-lo aqui
Pastor, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Também aos irmãos que estão nos acompanhando nesta EBD online. Eu já vi que a irmã Darlene já deu aí um bom dia a todos. Também o irmão Estevão, a irmã Cícera. Quem mais está por aqui? Que já deu um alô, irmã Lúcia, irmã Mércia. São irmãos de irmã Maria da Penha. Eu imagino que o irmão Israel esteja junto, né? A Carol está aqui nos ajudando na transmissão. Então, para nós é um prazer estarmos juntos, né? Depois de muito tempo só no online, agora estamos duplamente aí, online e presencial. E creio que isso vai acontecer por muito tempo ainda, né? Eu tenho dito isso na reunião do Conselho Comum de Líderes, que aquela igreja de 4 meses atrás não vamos ter tão cedo, e na verdade não vamos ter mais, né? Estamos caminhando para frente, para o futuro. Então nós precisamos, na verdade, aperfeiçoar aquilo que já estamos fazendo online e, na verdade, até aprendendo e investindo também. E como o irmão Wagner bem falou, nós estamos aqui adequados já a tudo aquilo que a Prefeitura de São Paulo nos passou, seguindo os protocolos da Prefeitura, da OMS. Então você que não tem nenhuma comorbidade, você que não tem nenhum problema de saúde, hipertenso, diabético, problemas respiratórios, ele esteja gripado, com febre, você pode vir com segurança à igreja. Então, pela manhã nós teremos apenas uma aula, eu vou manter esse horário, que é o horário que eu estava apresentando a aula online, às 10 da manhã, e não vamos ter uma EBD longa, né? E terminando a EBD, é necessário fazermos uma higienização para o culto noturno, às 18h30. Que também não será um culto longo como antes, será um culto, digamos assim, mais enxuto, se posso usar esta palavra. Então, se você está aí gozando de plena saúde, pode vir aqui e orar conosco, estar aqui junto, servindo ao Senhor e prestando a verdadeira adoração. Não Wagner, depois de alguns meses, voltou aqui à posição de superintendente, atuando. Estava enferrujado já? Um pouquinho. Então, assim nós vamos caminhando, né? E como eu tenho dito, nós precisamos ter esse cuidado, mas eu nunca fui aqui de colocar pânico, né? Nós precisamos ter cuidado, ter sabedoria, e aí certamente Deus vai nos abençoar, né? Então, siga os protocolos, siga os cuidados, né? E certamente Deus estará nos protegendo. Temos orado pela Morisa, que tem progredido na recuperação da Covid, da mesma forma o irmão Isaac, Carlos, que é um parente aí da irmã Lourdes, e temos visto ao longo desta pandemia, sim, há muitos casos, como de maneira triste podemos compartilhar, né, o índice que o Brasil atingiu de mortos, mas também há muitas pessoas que superaram essa fase tão difícil. Não podemos esquecer que há tantos outros que também estão morrendo. Então, esse número já é triste de olhar pela situação da Covid. Imagine também outros com os corações partidos. Esta semana também a irmã do pastor Josué, que já vinha num tratamento de tumor, estava bem debilitada, faleceu. Então, não foi pela Covid. Então, vamos lembrar aqueles que estão enlutados que o nosso poderoso Deus dê o seu conforto a cada um deles, amém? E há muitas manifestações aqui para os pais, dizendo aqui parabéns também pelos dias dos pais, e de fato, vindo para cá, alguns irmãos aqui já mandaram mensagem para mim também, que eu agradeço, e eu quero também desejar meus parabéns a cada pai, que o Senhor nos capacite a cada dia, a cada momento, a servirmos o nosso Deus fielmente, amém? Não foi possível arrumar o áudio, né? Ok? Então, antes dos aniversariantes, é um aniversariante também dos pais, né? Então, nós temos um vídeo, mesmo que não dê para você enxergar, visualizar muito bem, eu acredito que o áudio, sim, logo após a EBD, a irmã Vanessa vai postar na nossa fanpage esta homenagem do Departamento Infantil para os pais. Vamos acompanhar.
te amo. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, papai, por cuidar de mim e abençoe ele. Muito obrigada. Feliz Dia dos Pais. Pai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Dá uma piscadinha. Pai, feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, dê muita saúde pra você. Você é o melhor pai do mundo. Beijo. Eu abençoo a sua vida. Pois você é mais que um pai pra mim. Também é um amigo. Deus te proteja. Feliz Dia dos Pais. Deus me abençoe infinitamente quando me dá você como pai. Te amo, pai. Feliz Dia dos Pais. Oi, pai. Eu agradeço muito por ser sua filha. Eu te amo muito. Feliz Dia dos Pais. Hoje eu só quero dizer obrigado, meu Deus, pela vida do meu pai. Pai, te amo. Feliz Dia dos Pais. Parabéns, pai. Feliz Dia dos Pais, tá? Queria pedir para que Deus continue te abençoando todas as fases da vida que você passar e que Deus sempre abençoe todo esse caminho. Te amo. Pai, eu amo. Manda beijo. Feliz Dia dos Pais, pai. Oi, pai, eu te amo muito. Eu me sinto privilegiada por ser sua filha. Que Deus te abençoe no seu caminho e que o Senhor tenha tudo de bom na sua vida. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. Quero agradecer ao meu pai por sempre estar do meu lado. Quero agradecer também porque ele sempre me ajudou, principalmente quando eu estava doente. A gente passou muito quando eu era criança, mas continua sendo, né? Eu também quero agradecer por ele ser uma pessoa muito especial para mim. E eu quero agradecer também porque ele sempre me amou e eu também amei ele. E também, sempre, quando eu nasci, eu vi ele e comecei a gostar muito dele. E abracei ele e foi muito legal. Um beijão, meu pai. Feliz Dia dos Pais. Eu queria desejar um Feliz Dia dos Pais para uma pessoa especial, que é o meu pai. Pai, Feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe. Você é o meu pai. Eu te amo muito. Você é muito legal. O Senhor é maravilhoso. Eu sei que o Senhor algumas vezes briga comigo, mas eu sei que é pro meu bem. E eu queria te lembrar que você sempre vai ser meu amigo, companheiro e muito mais coisas. Um beijo para Feliz Dia dos Pais e te amo. Vou contar hoje pra você saber. E eu adoro brincar com você. E com você ficar tão divertido. Está aí, será postado daqui a pouco, né, logo após o EPD, na página da igreja, na fanpage e no canal do YouTube. Agora, quem adivinhar quem é o melhor de todos esses pais aí ganha um prêmio, né? Porque se viram, para cada criança é o meu melhor pai. Né? Então, nós vemos, e para expressarem isso, é uma grande responsabilidade para nós pais, né? Honrarmos ao Senhor através da nossa vida e sermos um verdadeiro exemplo. Então, que busquemos no Senhor essa sabedoria. Antes aí da lição, tem os aniversariantes. Só vai dar para ver, eu criei o nome, né? E logo no final dos aniversariantes nós temos aí os dados da oferta, da conta da igreja. Então, apenas vamos lembrar aqui os aniversariantes. Pode ir na sequência. Aí Wesley Pereira dos Santos, fique de pé, por favor, está conosco nesta manhã, completou mais de um aninho de vida, né? E já casado, olha aí, né? Então, que Deus abençoe sua vida grandemente, irmão. Na sequência, nós temos a irmã Rosângela, bom, que infelizmente ela não consegue estar conosco nesse período devido à saúde, mas que Deus esteja abençoando grandemente a vida da nossa irmã. E o aniversariante de casamento, na sequência, irmão José Gilson e irmã Idália Laia. Eu vi que a irmã Idália estava aqui na transmissão online. Então, que Deus abençoe este casal, concedendo as mais ricas bênçãos, né? Que Deus abençoe poderosamente.
sequência disso. Aqui temos aí os dados bancários, mas antes de nós recolhermos a oferta nesta manhã, eu vou pedir que o irmão Wagner ore por esses aniversariantes e por este casal, que Deus continue abençoando poderosamente. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por esses aniversariantes. Esses que fazem, Senhor Deus, aniversário na tua presença. O maior presente, já sabemos que o Senhor deu, que é a salvação, que foi a morte de Cristo Jesus, ali na cruz por cada. Senhor, abençoe a esses que possam fazer mais aniversários, Senhor Deus, na tua presença, e o Senhor capacite esses teus servos a continuarem, Senhor, andando nos teus santos caminhos. Abençoa os outros aniversariantes que também não foram citados aqui nessa manhã, mas os forçados que fazem aniversário na tua maravilhosa presença. Deus abençoe grandemente a todos esses, ao de vida, aos que fizeram aniversário de casamento, seja com todos eles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar a Deus com o hino 335. 335, o gozo da vida. E vamos aproveitar este momento para ofertar. Né? Você que está aqui tem essa oportunidade. Os irmãos que estão em casa, nós temos a nossa conta, Bradesco, você pode fazer transferência, depositar, e sempre comunicando com o irmão Wagner, nosso tesoureiro, né? Para dizer qual é esta oferta, né? Para que seja destinada ao local certo, missões ou às obras da igreja local. 335 gozo da vida. Cristo amado, sei que na força do mal, do meu mestre, sempre será protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor.
pastor irmão Eduardo. Ah, sim, vamos orar. Por favor, irmão, gostaria que o irmão se aproximasse até aqui. Irmão Laurêncio, ele que nos ajudou aqui com toda a organização da igreja, das medidas da Organização Mundial de Saúde, vai estar orando pela oferta nessa manhã. Os irmãos que ofertaram aqui, os irmãos que estão depositando na conta da igreja também, Deus abençoe grandemente. Irmão Laurêncio. Querido Deus e amado Pai, graças ao Senhor por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu aqui na tua casa para te louvar e agradecer por São bendito, meu Pai. Deus, te agradecemos a Deus porque estamos aqui reunidos entre nós, meu Pai, para mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de abrirmos as portas desta igreja para te adorar, para te louvar, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque sabemos, Deus, que tudo isso só aconteceu porque o Senhor foi misericordioso por cada um de nós, o Senhor nos guardou, nos protegeu de toda essa pandemia, de todo esse mal que está assolando o país. Somos gratos ao Senhor, Pai. Agradecemos por aqueles que não puderam vir também, que estão nas suas casas, mas que o Senhor nos protegeu também, nos guardou, Pai. Aqueles, a Deus, que estão se recuperando, que o Senhor possa colocar a tua mão de poder sobre a vida de cada um deles, para que logo eles possam estar aqui junto conosco, te adorando, Pai. Obrigado pela oferta que foi levantada nesta manhã. O Senhor venha abençoar, ó Deus, que venha ser empregado em toda a tua obra, Deus. Abençoa esta escola local, a primeira escola, depois de existente afastada, Deus, que o Senhor possa estar abençoando e direcionando tudo aqui para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado irmão, você que Deus abençoe, pode sentar, irmão Laurêncio, os irmãos podem se assentar também. Sim, fica à vontade. Muito bem, você que está nos assistindo via online, quero falar para você que a igreja está com as portas abertas, você é nosso convidado especial para estar aqui. Nossa orientação, se você tem menos de 65 anos, venha à igreja. Se você também não tem nenhuma doença crônica, também venha à igreja. Estamos tomando toda a medida necessária, muito álcool gel, temos também aqui o termômetro também na entrada da nossa igreja, os bancos após o culto e antes do culto, eles estão higienizados também. Então venha. Agora sobre a oferta, sobre missões, eu quero falar. Quando você contribui com missões, quando você traz seu dízimo para essa igreja, olha, quando é enviado, sabe qual a mensagem que os missionários mandam para mim? Muito obrigado, Deus abençoe. Sabe o que mais eles falam? Chegou na hora certa. Então, você faça com que essa hora seja sempre uma hora certa. Contribua com missões, seja um fiel dizimista também. Pastor? Nós acabamos de recolher as ofertas, né, e queremos lembrar, mesmo no período em que a igreja esteve com as portas aqui fechadas, nós continuamos com os nossos compromissos e, na verdade, até mesmo nesse novo momento que nós estamos vivendo, são necessários alguns investimentos. Nesta sexta-feira, estamos até com o José Luiz da equipe de transmissão online, fomos até uma outra cidade próxima, ver essas situações de transmissões, vamos ter que fazer um investimento nesta área, neste momento, que se faz necessário para melhorar, nós temos dificuldades com uma dos canais que é o YouTube, mas nós já sabemos o caminho para melhorar isso, então nós precisamos fazer esse investimento e faremos, Então, esteja orando nesse sentido e contribuindo. Diz a palavra do Senhor que Deus ama ao que dá com alegria. E os irmãos estão vendo os protocolos aqui, todos com máscaras, temos aí estamos seguindo de fato todas as recomendações. Tem mais um aviso aqui, eu não sei se eu vou conseguir mudar daqui a minha. Sim. Cesta do amor. Se você quer contribuir com item de alimento não perecível ou produto de higiene para a cesta do amor, pode procurar o irmão Getúlio e Laudicéia ou o irmão Paulo e Miriam.
ou trazer na igreja, fazer um contato com a irmã Cícera e deixar por aqui. Eu louvo a Deus que irmãos estão contribuindo, estamos conseguindo montar muitas cestas que têm sido aí de grande importância e bênção para a vida de irmãos que estão enfrentando uma dificuldade, ou desempregados, ou são os profissionais autônomos, ou conhecidos que através de um ato de amor podem realmente reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Nós vamos para o nosso estudo bíblico. Eu vou continuar com aquele estudo panorâmico do Antigo Testamento que eu iniciei apenas pelo canal online, e nós começamos lá em Gênesis, né? Passando por Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Na última aula nós adentramos em 1 Samuel, mas, no entanto, devo dizer que nós vamos dar um salto no livro de Salmos, né? E vocês vão compreender já o porquê disso e o porquê desta importância. Eu quero que vocês vão abrir comigo no Salmo 78. Salmo 78. Eu quero fazer aqui uma leitura. Salmo 78, versículos número 1 a 4. E logo após esta leitura, eu quero orar pedindo a Deus sabedoria para o estudo da sua palavra, mas também eu quero lembrar em oração o irmão Cláudio Rodrigo, né, membro desta igreja. Ele sofreu um acidente há uns 15 dias atrás e voltou esta semana para o hospital e, na verdade, ele estava com uma infecção hospitalar. Ele teve uma infecção, mas está sendo medicado. Ontem consegui falar com ele, até através da irmã Eunice, que eu obtive essa informação, né? Então ele, graças a Deus, ele falou comigo por telefone e ele crê que, correndo tudo bem, na segunda-feira ele deve ter alta, né? Então vamos lembrar em oração Cláudio Rodrigo, que Deus esteja abençoando, dando aí uma plena recuperação, e demais irmãos que estão enfermos. Oremos. Aliás, vamos ler o primeiro texto, em seguida eu vou orar. Salmo 78, versos número 1 a 4. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Amém? Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, crendo no Teu poder e com o coração grato por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Oramos neste momento de maneira especial pela vida do irmão Rodrigo, o abençoe, lhe concedendo a plena recuperação e que logo ele possa estar em seu lar, aí voltando às suas atividades normais. Oro também, Senhor, neste momento, pela vida dos demais irmãos que estão enfermos, irmãos, amigos, entes queridos, que o Senhor afofe o leito da enfermidade, sustentando-os com a força do seu poder. Nos abençoe nesta manhã, neste estudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos. Como eu dizia, nós temos estudado aqui a respeito do panorama do Antigo Testamento. E eu tenho afirmado que o panorama é nós termos uma visão geral. Isso nos ajuda a compreendermos melhor a palavra de Deus, nos ajuda a nos situarmos melhor. Às vezes as pessoas olham para a Bíblia e dizem: é um livro muito confuso. Mas a partir do momento que compreende esta verdade, e nós, através do Espírito de Deus, podemos compreender que o Senhor, Ele realmente inspirou homens a escreverem aquilo que fosse necessário para guiar as nossas vidas. E nós observamos que esse Deus é um Deus soberano. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele de fato é o Senhor da história. E é maravilhoso, se você tem acompanhado esse estudo desde o início, vermos lá em Gênesis a criação, Deus criando o homem falhando, sendo expulso do Éden,
e Deus ali já estendendo a tua graça, fazendo a promessa de um Redentor que seria semente de mulher. E também nós vemos o chamado de Abraão. Então, olhando para essas lições aí panorâmicas, nós vimos o chamado de Abraão, a promessa de fazer através dele uma nação, a maneira como José desce ao Egito e ali ele traz a sua família, e quando ele sai, já não sai apenas uma família, mas um povo, a promessa de Deus sendo cumprida. Mas quanto tempo levou isso? E quando nós queremos algo, pedimos algo ao Senhor, muitas vezes somos impacientes, mas esquecemos que a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E quando nós estamos realmente com o coração em paz com Deus, sabendo que Ele está no controle, isso nos ajuda a enfrentar as adversidades da vida. E vimos a peregrinação desse povo no deserto, vimos a dureza de coração, e até a princípio nós vimos ali aquela preparação, porque saiu de lá não uma família, mas um povo, aquele povo que Deus prometeu que criaria através de Abraão. Agora, esse povo precisava do quê? De leis, de direcionamento. E no Monte Sinai, Deus dá as suas leis a Moisés. Mas o que acontece? O povo, bastou Moisés demorar um pouco lá em cima e o povo já estava na idolatria. Deus chama a atenção, repreende o povo, e quando o povo está ali prestes a entrar na terra prometida, nós vemos que a maioria dos homens se acovardam. Apenas Josué e Caleb confiaram no poder de Deus, mas aquele povo só enxergava os gigantes, e como resultado disso, o Senhor diz que aquele povo não entraria na terra prometida, apenas Josué e Caleb. E aí eles ficaram quanto tempo? 38 anos peregrinando no deserto. Então, esses 40 anos de deserto, na verdade, não significa que ficaram desde a saída 40 anos peregrinando até chegar, porque era um lugar distante. Mas nós pudemos observar, está aí gravadas aulas, que na verdade por estarem ali perto, não entraram com medo, e nos parece que o Senhor utilizou-se até desse medo, desse temor do povo, e o povo nos parece que fez um percurso mais ou menos no formato de um Z deitado, e parece que eles estavam procurando outro caminho, parece que eles queriam entrar para uma outra cidade, porque eles viram que ali havia gigantes, e toda aquela geração morre e a nova geração tem que entrar. E daí vem aquele livro que nós estudamos, Deuteronômio, que significa repetição da lei. Por quê? Foi necessário, assim como Deus, para preparar aquele povo a estar em uma nação, recebeu as leis, a nova geração precisava ouvir aquelas leis novamente. E aí vem o livro de Deuteronômio. Tem até um irmão recém-chegado que falava comigo algum tempo atrás, falou: pastor, eu nunca consegui passar minha leitura do livro de Êxodo, porque para mim Deuteronômio era só lei, era complicado demais, mas agora eu consegui ler, eu estou conseguindo ler, porque entendendo o panorama, o significado, esse sentido, né? E por fim, nós vimos aí nas últimas aulas, de maneira especial na última, aquele desejo desse povo, após as conquistas, as divisões nas tribos de Israel, apenas a tribo de Levi recebeu porções, porque a tribo de Levi, eles tinham que cuidar das coisas sagradas, do ministério, do culto, vamos dizer assim, da adoração, dos sacrifícios. Apenas esta tribo não recebeu esta repartição direta, mas porções de terra, uma vez que era uma tribo e nem todos iam servir ao mesmo tempo, então eles precisavam também do seu lugar. E após o povo estar na sua terra, o que acontece? Eles olham à sua volta e observam que outros países, eles tinham o quê? Os seus reis. E eles falaram: não, queremos ser como aquelas nações. E é interessante que Deus é tão amoroso
porque ele diz: olha, é isso mesmo que vocês querem? Olha, se vocês querem isso, eles vão pegar os seus filhos para levar para a guerra, vocês vão ter que servir, e assim por diante. Mas o povo falou: não, nós queremos o rei. E aí nós vimos quem foi o primeiro rei de Israel: Saul, aquele homem que foi ungido, e quando foi ungido a nação não o reconheceu até que ele vencesse uma guerra, mas logo ele manifesta a sua face. Então o primeiro rei de Israel não trouxe alegrias, mas trouxe dores para esta nação. Então, o que nós pudemos aprender aí na última aula, nós vimos aí que a primeira parte, está muito longe aí é lição 14, mas nós vimos que em 1 Samuel, na última aula, eu tratei de 1 Samuel e também 1 Crônicas, não o livro completo, mas uma porção. Tudo isso que os irmãos estão olhando aí já foi, viu? Ó, lição 4. Estava lá no ponto, mas nas mudanças de slide saiu do ponto. Vamos chegar lá. Lição 14. E hoje eu escolhi o livro de Salmos, por quê? Porque tem relação com a vida de Davi, que na última aula nós mencionamos aí. Mais um pouco. Muito bem, aqui. Então, na última aula nós falamos aqui sobre a biografia de Saul. É claro que é uma aula panorâmica, falamos rapidamente e tratamos da biografia de Saul em 1 Samuel e comparamos com 1 Crônicas, de capítulo 1 a 10. Então, se você quer saber mais sobre a vida de Saul, vá nesses dois livros. E normalmente eu até imagino que muitos de nós olhamos, são duas histórias, são duas narrativas do povo de Israel naquele período. Então nós podemos ler Samuel, podemos ler Crônicas, e muitas vezes também em Crônicas podemos ler 1 Reis, mas são narrativas de ponto de vista diferente. E o que eu mencionei na semana passada é que também há uma biografia de Davi em 1 Samuel e 1 Crônicas, em 2 Crônicas 11. Então, na verdade, se misturam essas biografias de Saul e de Samuel. São duas biografias que são retratadas neste livro. Mas uma coisa que eu mencionei é que em Samuel nós encontramos, digamos assim, um lado humano, mais humano de Davi. Uma narrativa mais humana, de Davi como homem. Agora, em Crônicas traz mais uma narrativa dele como rei. É por isso que nós olhamos para Samuel, nós encontramos aquelas situações de pecaminosidade na vida do rei Davi. Nós encontramos os problemas familiares que ele teve. É um ponto de vista da narrativa. E é muito importante também para a nossa vida e para o nosso crescimento. Em Crônicas, nós vemos o Davi rei, que reinou, que de fato foi ungido por Samuel e chamado por Deus para ser o rei. Aquele homem segundo o coração de Deus. Então, quando você fizer esta leitura, é importante observar isso. Olhando para esse aspecto, me faz pensar no Novo Testamento, nos Evangelhos. Há muitas pessoas que olham para os Evangelhos e ainda hoje querem dizer: é um livro escrito por homens, olha as falhas. Marcos diz isso, mas Mateus não diz nada disso. São o que? Pontos de vistas diferentes. Mas, entretanto, são livros inspirados pelo Senhor e que traz um princípio de vida para nós. E quando nós compreendemos esta verdade, se torna mais fácil compreendermos e aceitarmos o ensino do Senhor para as nossas vidas. E por que olhar para Salmos agora? Por que não seguir lá em 1 Samuel, os capítulos que faltam, e Crônicas? Pura e simplesmente porque nós demos um destaque na vida de Davi, assim como de Saul, e falamos de Samuel também. E este livro de Salmos, de maneira especial, esta primeira divisão, podemos colocar, do livro de Salmos, a maioria dos Salmos foram escritos por Davi. E muitas vezes, ao ler os livros de Salmos, nós encontramos neles algumas menções que
tratam a respeito de situações na vida de Davi. Nós temos salmos aqui que, de maneira bem clara no subtítulo, está dizendo: Salmo de Davi, quando ele fugia de seu filho Absalão. Encontramos o arrependimento de Davi diante do seu pecado, quando ele é confrontado pelo profeta. Então, lendo alguns capítulos de Salmos, nós vamos compreender também o que acontecia naquele período, quando nós estamos lendo a narrativa da vida de Davi nos livros de 1 Samuel ou Crônicas. Então é por isso que nós estamos dando hoje uma olhada nesta primeira parte do livro de Salmos. O capítulo que eu li, o 78, está dentro dessa primeira divisão de Salmos, que vai do capítulo 1 ao 89. Mas este Salmo 78, que eu li a princípio, está falando também do mandamento do Senhor para o povo de Israel. E desde que nós começamos a estudar aqui, no estudo panorâmico, a grande ênfase está na promessa de Deus de formar um povo, na formação desse povo e nas falhas desse povo. E eu gosto sempre de lembrar, quando nós falamos do povo de Israel, precisamos lembrar que nós também não éramos povo, nós agora somos um povo adquirido. Precisamos olhar para o povo de Israel e aplicar o que aconteceu à vida deles às nossas vidas também. Isso é muito importante para que tenhamos um crescimento e não venhamos a falhar. E lembrar que na promessa de Deus a Abraão, farei de ti uma nação, ele diz também: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós estamos incluídos lá. Ou seja, o Deus soberano, ele sabia bem a falha do coração humano, como eles falhariam, e nós precisamos olhar para essa experiência e trazer para a nossa vida. E hoje é o Dia dos Pais, talvez isso aqui também traga algum princípio importante para a nossa vida, porque os versículos iniciais que eu li do Salmo 78 está dizendo para o povo inclinar os ouvidos à lei do Senhor, e diz que o Senhor iria falar com esse povo. E diz o versículo 3, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nolo têm contado. Ou seja, o princípio básico para o ensino espiritual para o povo, sempre Deus se utilizou e começou com a família. E está dizendo, eles ouviram dos pais. E nós também, na qualidade de pais, temos uma grande responsabilidade de levar os princípios básicos do ensino do Senhor, da verdade de salvação, e conduzir os filhos no crescimento da verdade da palavra de Deus. Esse salmo nos chama a atenção a respeito disso. Mas olhar para o livro de Salmos, nós encontramos aqui uma coleção. Em primeiro lugar, aqui nós encontramos uma coleção de cantos atribuídos a Davi. Como eu fico maravilhado com bons músicos, bons cantores e boa música. E sempre que eu falo aqui em Salmos e olho para esse lado, eu não tenho como não lembrar dos vencedores por Cristo. E eu tenho acompanhado aí umas lives maravilhosas de um cantor de longas datas, Carlos Sider. E eu estava vendo nesta sexta-feira ele entrevistando Guilherme Kerr. Foi um dos primeiros ali compositores envolvidos com vencedores por Cristo. E ver o testemunho desses homens acerca da composição e da vida deles. Eu vi ali um homem já, na casa aí dos 60 anos, lembrando o passado junto com o outro. Ele está fora do país hoje, mas quando João Alexandre, um outro músico, entra para fazer um comentário sobre uma das composições, ele pergunta: Guilherme, qual é a música que você lembra de mim, de todas essas? Eu vi aquele homem se emocionar quando lembrou de uma canção que João Alexandre cantou lá atrás, em um grupo formado, mas ele se emocionou por quê? Pensando no amor de Deus. Não é porque ele achou que fez uma composição bonita. Eu tenho visto esses homens de uma geração que demonstra esse zelo, esse amor por Deus. E quando nós olhamos para Salmos, nós encontramos de fato o inário hebraico, o inário do povo judeu. São canções maravilhosas. E os vencedores por Cristo
e Guilherme quer compartilhar isso. Houve um período que ele e Nelson Bobilca decidiram musicar esses salmos. Porque nós temos as letras aqui, mas não temos aqui as notas musicais, não é, Dudu? Então eles musicaram. Então nós encontramos lá atrás, no passado dos Vencedores por Cristo, vários cânticos que são salmos. E como é maravilhoso nós podermos cantar ao Senhor e ver esses cânticos falando da grandeza de Deus. Mas olhando aqui a primeira coleção de salmos, nós temos aí cantos atribuídos a Davi. A sua maioria, a maioria dos salmos aqui, capítulo 1 a 89, nós vemos aqui direcionados a Davi. Davi não escreveu todos os salmos, né? Mas nós vemos que ele escreveu a maioria dos salmos. E nós encontramos também os títulos na Bíblia. Uma coisa importante é que na nossa Bíblia nós temos divisão em capítulo e versículo. Mas a princípio a Bíblia foi escrita como uma carta, não tinha essa divisão. Mas alguém no passado começou a estruturar para facilitar a localização de passagens e colocou capítulos e também depois colocou-se versículos. Isto facilita para que nós encontremos os livros e também memorizemos. E da mesma maneira, esses subtítulos que aparecem não estão lá no texto, nos manuscritos originais da Bíblia. Mas isso nos ajuda bastante. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui no Salmo 78, tem um subtítulo na minha Bíblia: a ira e a misericórdia de Deus. Então temos subtítulos, mas aqui também está escrito na minha Bíblia, capítulo 78, Masquil de Asaf. Isso aqui vai apenas lá no manuscrito, nos escritos hebraicos, né? Uma orientação, para aqueles que eram os músicos, os cantores, e tem algumas dessas palavras que nem sabemos definir o que significa. Uma coisa interessante, tem alguns salmos que nós estamos lendo e encontramos em algum momento, entre parênteses, a palavra Selá. E essa palavra S-E-L-A, acredita que seja uma pausa. Uma pausa, talvez para reflexão, uma pausa para o uso de algum instrumento específico. Então são algumas dicas para os músicos, vamos colocar assim. E também para nós até serve. Se eu penso aqui, eu li, está a palavra Selá, cabe eu parar aqui e fazer uma reflexão. O que está dizendo aquele texto? Nós vivemos uma época de pressa, de correria. E quando nós fazemos as coisas apressadamente, nós enfrentamos uma dificuldade para poder aprender e reter o que o Senhor tem a nos dizer. E nessa primeira parte também, esses salmos aqui, nós encontramos aqui, não podemos enxergar isso talvez de maneira muito clara na tradução, mas nós encontramos aqui um destaque no nome Jeová. A ênfase do nome Jeová que aponta como o Senhor. E como é importante, assim como nós vemos nos primeiros salmos de Davi, confiarmos que o nosso Deus é o Senhor da nossa vida, o Senhor da história. Nós encontramos salmos que ele escreve, por exemplo, os primeiros, capítulo 3, capítulo 4, um que Davi escreve à noite, quando ele vai dormir, e aquela preocupação, e depois o outro salmo que ele escreve pela manhã, depositando no Senhor Jeová a plena confiança. E nós precisamos também, e nada mais adequado do que nesse período de quarentena e pandemia, reconhecer que o nosso Deus é o nosso Senhor, é o Jeová, é o Senhor da história, é o Senhor da nossa vida. Ele deve de fato ser o Senhor da nossa vida. Então nós encontramos aqui nesses salmos, como eu tenho dito, as partes explicativas que fazem parte dos manuscritos hebreus. A parte explicativa, Masquil de Asaf. Tem aqui no 75 na minha Bíblia, para o músico mor, Al Tachet, Salmo e Cântico de Asaf. No 76 da minha Bíblia está escrito Salmo e Cântico de Asaf para o músico mor sobre Medinote. Então nós encontramos também essas partes explicativas que fazem parte dos manuscritos hebreus.
Encontramos também nos Salmos, algumas vezes, quando possível, a indicação de autoria e quando foi composta. É como eu mencionei, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Salmo de Asaf. Então nós encontramos aqui também um direcionamento para saber quem é o autor. Então, se nós olharmos do capítulo 1 ao 41 de Salmos, a maioria dos salmos são atribuídos a Davi. E parece, se não me engano, apenas uns 4 aí que não tem ali o título de Davi. Mas a maioria, do capítulo 1 ao 41, são atribuídos a Davi, são salmos de Davi. Então, nós encontramos também uma outra coleção aí, que na sequência, que não seria o primeiro, né, segundo, aliás, nessa primeira coleção, que vai do capítulo 1 ao 89, nós encontramos os cantos de Coré e Davi, no capítulo 42 a 47. 42 a 47, tem lá os salmos atribuídos a Coré, porém, encontramos também os salmos de Davi. Então, de fato, ele era um grande compositor. Então, veja como é interessante olhar para salmos neste momento. Porque Davi, se olhamos para a história de Davi, a biografia, e também a necessidade que ele teve que fugir do rei Saul, nós encontramos também a situação que ele foge do próprio filho Absalão. E o que ele fazia nesses momentos? E nós percebemos que nesses momentos de fuga, ele orava, ele buscava a Deus, ele tinha o seu lado melancólico manifestado. E devo dizer que muitas pessoas que se dedicam à arte, à poesia, muitos deles têm este lado de introspecção, tem um lado meio depressivo de ser. E eu vi o Guilherme Kerr, ele testemunhou naquela live de um momento da vida dele ministerial, tomou uma decisão que ele falou que foi errada, e que ele depois enfrentou um período de depressão. E é interessante quando nós olhamos, quer dizer, interessante por esse lado, que é no momento de depressão, que não precisa ser essa depressão profunda, que os grandes artistas, eles produzem as suas maiores obras. E Davi, ele produziu grandes obras aqui, grandes poesias, esta comunhão com o Senhor. Então, no momento de abatimento, nada mais importante do que buscar o Senhor, que pode nos dar o escape, olhar para o Senhor. Então nós vemos que até mesmo encontramos salmos que demonstram de maneira clara o momento depressivo de Davi, mas é interessante que Davi ele faz questão de dizer que o Senhor o livrou, o Senhor o libertou. Ele faz questão de dizer que algumas vezes também ele foi por esse caminho, por uma escolha pessoal, por um erro, pela escolha do pecado na vida dele, mas ele diz que quando ele abriu a alma diante do Senhor, o Senhor o libertou. Então nós podemos aprender, e olhando para estes salmos de Davi, encontramos também a biografia de Davi. Nós olhamos, e eu quero usar até uma palavra aqui, uma frase do falecido Davi Correia, um mestre de ensino da Bíblia. Nós temos aqui nos Salmos, alguns salmos que são salmos messiânicos. Nós podemos olhar para alguns salmos, e Davi, ele traz uma narrativa de perseguição, mas, no entanto, nós encontramos que o cumprimento e a realidade daquele salmo não retratam a experiência de Davi, mas sim a experiência de Jesus na cruz. Há salmos que dizem de maneira bem clara sobre ser crucificado, me crucificaram, pregaram minhas mãos, me maltrataram, lançaram sorte sobre as minhas vestes, e nunca, em nenhuma narrativa, nós encontramos um apontamento que isso aconteceu com Davi, mas aconteceu com Jesus. Então Davi, ele falou profeticamente sobre Jesus, e são salmos messiânicos, Então nós vemos que Deus usou este homem, poeta também, para nos trazer também essas palavras de profecias, essas palavras de vida, palavras de esperança. Eu já vi até essa recomendação em livros de aconselhamento que alguém fez em aconselhamento, a recomendação para uma pessoa ler o Salmo 23. E falou, olha, leia o Salmo 23 3 vezes por dia. E a pessoa dizia, o conselheiro falou,
se o médico te passa um remédio, ele não passa para você tomar 3 vezes, 4 vezes? Então por que eu não vou recomendar a leitura dos Salmos? Mas o que ele queria com isso? Que a pessoa lesse e fosse meditando. E que buscasse o Senhor durante o dia. E desta maneira, através da palavra, o Senhor iria o quê? Restaurar aquela vida e aquela alma. E nós precisamos fazer isso. Muitas vezes nós lemos rapidamente, apressadamente. Como é que Deus vai falar profundamente comigo? Mas às vezes nós lemos uma passagem, não compreendemos muito bem, aí lemos novamente, alguma coisa chama atenção e penetramos naquilo e o Espírito de Deus vai falando aos nossos corações. Então na primeira coleção nós encontramos os cantos de Coré e de Davi. E nos capítulos 51 a 70, aí nós temos novamente salmos atribuídos a Davi. E nesta porção dos 51 a 70, lembram que na primeira parte lá nós falamos que a ênfase é o nome de Jeová, o Senhor. E agora aí nós encontramos o nome Elohim no hebraico, né? Que aponta para aquele Deus criador, aquele Deus que faz todas as coisas. São nomes que nós encontramos no hebraico, mas que não vem em destaque na tradução. E talvez seja relevante dar esse destaque aqui. Aí nós vamos ter uma outra coleção, que são os cantos atribuídos a Asaf, que vai do Salmo 73 até o 89, que é esta parte final desta primeira divisão dos livros de Salmos. Então, Salmo 73 a 89, a maioria dos salmos não vão ser atribuídos a Davi, mas sim a Asaf. E não deixam de ser belas composições, e não deixa de ser também um livro inspirado por Deus. Deus guiou a todos os escritores da Bíblia para escrever aquilo que fosse necessário para o homem conhecer a salvação através de Cristo Jesus e também ter esta comunhão com Deus através da sua palavra. E nessa porção aí, nesta coleção de 73 a 89, a maioria é atribuído a Asaf e o 86 é atribuído a Davi. O Salmos 86 é um salmo de Davi. Estou poupando o tempo dos irmãos de fazer uma relação, uma leitura de todos esses capítulos para fazer essa separação. Mas se fizerem, certamente serão abençoados. Olhando para os salmos, nós encontramos algumas características básicas. Nós encontramos que o menor capítulo está aqui no 117. Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. Quantas vezes você participou aí de gincanas, né? E está aqui aí o apontamento. Tem aqui 2 versículos. E nesse versículo não poderia dizer outra coisa senão um louvor a Deus. Olha o que diz o Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Em tempo de pandemia e quarentena, e pandemia é pandemia por isso, porque não está só no Brasil, está no mundo todo. Mas mesmo nesse momento que nós vivemos, nós podemos e devemos louvar ao Senhor. E entre todas as nações eu sei que é um povo louvando a Deus, porque nós sabemos, eu tenho dito que até mesmo através desta situação tão triste, calamitosa, a misericórdia de Deus é manifesta, dando oportunidade para o homem se arrepender do seu pecado e se voltar para o Senhor. Eu tenho visto que pessoas que estão rejeitando o Evangelho, pessoas que não queriam ir para a igreja, nesse momento estão buscando a Deus. Estão indo atrás, talvez, de lives, procurando ouvir a verdade da palavra do Senhor. Então nós temos que louvar ao Senhor, a benignidade do Senhor dura para sempre, Ele é grande para conosco. E eu tenho visto isso. Esse período de quarentena, eu dormi pelo menos uns 4 dias no hospital. E graças a Deus não me aconteceu nenhum mal, acompanhando meu pai. E meu pai com 86 anos. Descobrimos o Parkinson do meu pai
E ele internado, ele teve pneumonia, também estive lá e levei ele, ficou algumas horas na parte aonde vão suspeitos de Covid. Mas até aqui Deus nos sustentou e nos livrou. Como é que eu não vou bendizer o nome do Senhor? É o Deus que salva, é o Deus que nos guarda, é o Deus que liberta, é o Deus que nos ampara. Então nós devemos louvar o Senhor. Então temos uma característica aqui, que encontramos o menor capítulo, mas nós encontramos também aqui o mais longo, que é o 119. E cabe aqui uma palavra, que o Salmo 119, nós temos aqui poesias na forma hebraica, que começam com cada letra do alfabeto hebraico, exaltando o quê? A palavra de Deus. Então você vai encontrar aqui nesta poesia a palavra lei, preceitos, palavra, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. São poesias a cada 8 versículos, que começa com uma letra do alfabeto hebraico, e exaltando a palavra de Deus e destacando a importância da palavra de Deus. Então, quando você tem na sua Bíblia esses nomes aí a cada 8 versículos, Aleph, Bet, não são nome de pessoas e autores, mas sim o alfabeto grego, e cada poesia está iniciando com uma letra do alfabeto hebraico. Essas são algumas das características que nós encontramos aqui nos Salmos. Como também nós encontramos a forma de poesia hebraica é diferente da poesia da nossa língua portuguesa. A poesia hebraica trabalha muito o paralelismo poético, né? E tem um caráter devocional. É por isso que muitas pessoas dizem: vou ter minha hora silenciosa, minha hora devocional. Qual é o livro predileto? Salmos, porque nós encontramos já um espírito devocional na vida dos autores, e nos ajuda de fato a pensar em Deus. Na hora devocional, nós não estamos tão preocupados com um conhecimento técnico da palavra, mas ouvir o que Deus tem a nos dizer. Então, nós temos aqui uma poesia que trabalha com um paralelismo poético e um caráter devocional. O que é o paralelismo? Normalmente ela diz uma coisa numa frase ou no versículo e repete aquela ideia na outra porção. Isso é o paralelismo poético. É como se viesse na segunda frase ou no segundo versículo reforçar a ideia do primeiro. E aí nos ajuda a aprender, não é? Há pessoas que numa aula não gostam da repetição, né? Quando o professor começa a relembrar a aula, como eu fiz, e de novo, eu já ouvi isso. Para quem não ouviu a outra aula, tudo bem, né? Mas isso ajuda o quê? A reforçar, a recordar e guardar dentro do coração o princípio da palavra. Então está aí o significado. Paralelismo é a característica da poesia hebraica. E o caráter devocional significa que são salmos compostos para exaltar a Deus e expressar a relação do adorador com Deus. Uma propaganda grátis, mais uma vez, Vencedores por Cristo. Ouça os salmos musicados lá antigos. E olha, se você disser que não conseguiu pensar em Deus e adorar a Deus, é porque tem algo muito errado na sua vida com Deus. Então corrija isso, confesse o seu pecado, leia salmos, e você vai ver como isso prepara a sua atitude de devoção e adoração para com o Pai Celestial. E aqui, indo para uma conclusão, o Salmo 78. Salmo 78, que eu li a princípio, eu quero destacar duas coisas. Em primeiro lugar, olhando para o Salmo 78, nós podemos destacar o fracasso de Israel. E quando nós olhamos para o fracasso de Israel, precisamos ver se nós também não estamos fracassando como filhos de Deus. E no Salmos 78, versículos 34 a 37, olha o que diz aqui: quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca,
e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Se você conhece bem a história de Israel, ou está acompanhando esse estudo panorâmico, o que isso está tratando aqui neste salmo? O período do povo de Israel no deserto. Quantas vezes o povo murmurou e Deus repreendeu? Quantas vezes lá foram necessárias a intervenção de Moisés, intercedendo, orando pelo povo, e Deus manifestando a graça, o povo reclamando e querendo comer a comida do Egito, e Deus manda o maná. E reclamando de sede, e Deus faz com que Moisés tire água da rocha. E aí o povo manifestava, como diz esse salmo, um certo arrependimento. Diz aqui, se lembravam de que Deus era a sua rocha e Deus Altíssimo seu Redentor. E diz aqui, versículo 36, todavia lisonjeavam-no com a boca, mas mentiam com a língua. Por quê? Logo em seguida nós encontramos o povo murmurando novamente. Será que nós fazemos a mesma coisa? Buscamos ao Senhor em algum momento depois, em uma situação difícil, ou talvez um momento de bonança, né? A coisa está tão boa, não preciso nem lembrar de Deus, né? Então é a mesma atitude. Então, olhando aqui para o fracasso de Israel, nós vamos encontrar o mesmo fracasso que acontece nas nossas vidas. Olhando aqui para o versículo 36, lisonjeavam com a boca e com a língua mentiam. Isso aqui manifesta a insinceridade do povo. E a mesma insinceridade que o Senhor encontra muitas vezes no meio do povo dele e talvez no nosso coração. Precisamos examinar o nosso coração, buscar com todo o coração, não é o que diz a palavra de Deus? Com todo o coração, amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, com todas as nossas forças. A insinceridade não pode fazer parte do coração. E olhando para a experiência do povo de Israel, a insinceridade estava lá. Havia também a instabilidade. Você gosta de lidar com uma pessoa instável? Me lembro anos atrás, um gerente de mercado estava ali para contratar pessoas para a área comercial, representantes comerciais. E aquele homem, em uma entrevista, ele viu que fulano tinha experiências comerciais em várias empresas do ramo de atacado. Mas poderia dizer por um lado, opa, já trabalhou em bastante atacados, tem bastante experiência. Mas ele caiu nesse ponto aqui e falou, mas você está demonstrando uma instabilidade. O que ele queria dizer? Da mesma maneira que você não passou muito tempo naquelas empresas, talvez você esteja chegando aqui para não ficar muito tempo. E muitas vezes no mercado de trabalho, eles olham para este lado também. E a instabilidade. E no lado espiritual, nós encontramos também essa instabilidade nesse povo e instabilidade que muitas vezes Deus encontra no coração do homem. Versículo 37 diz, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Deus espera a fidelidade de todos nós. Deus quer que sejamos corações que mantenham a estabilidade, a plena confiança no Senhor. Viram o resultado? Olha a biografia novamente de Saul. Um homem que chega ao ponto de consultar uma pitonisa, uma feiticeira, para buscar o auxílio e a direção. E depois ele ainda tenta barganhar ali com o Senhor, ele tenta mentir diante de Samuel, dizendo, olha, tudo isso aqui vai servir para o sacrifício. E Samuel o repreende, né? Melhor é obedecer do que sacrificar. Insinceridade, instabilidade, e além da instabilidade nós encontramos a incredulidade. De que maneira o homem pode ser salvo? Exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé. E Deus não se agrada da incredulidade. Nós precisamos crer e confiar. A Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus.
Nós precisamos confiar. Então, se eu tenho menos contato com a palavra de Deus, menos a fé está sendo trabalhada na minha vida. Então, cuidado com esse problema, com esse fracasso da incredulidade. E o que dizer da ingratidão? Versículo 42 diz: não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Que triste é para o Senhor. O melhor dia na vida de todo convertido é o dia da sua conversão, não é? Fomos libertos do pecado, encontramos a salvação em Cristo Jesus, e cada um teve a sua experiência particular. Alguns se emocionaram, né? Eu me lembro bem da minha conversão, e eu me emocionei, e um amigo até me encontrou e falou: o que está acontecendo? Eu estou preocupado com você, E na verdade eu estava emocionado, porque eu sei que Cristo transformou a minha vida. Mas quantas pessoas têm esse encontro e se afastam do Senhor e demonstram exatamente isso, ingratidão. A melhor forma de mostrar a nossa gratidão é o louvor, é a adoração a Deus, e também compartilhar dessa tão grande salvação operada em nossas vidas. O povo de Israel fracassou nisto também, manifestou ingratidão. Então observe a sua vida. Você está manifestando insinceridade, instabilidade, incredulidade e ingratidão? Volte-se para o Senhor. Este é o fracasso de Israel. Olhando para vários salmos, nós encontramos essa descrição desse fracasso. Mas nós podemos também enxergar aqui, graças a Deus, as misericórdias de Deus. Jeremias diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos confundidos. E aqui no Salmo 78, 38 e 39, está escrito: ele, porém, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles o seu furor e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Está vendo? Por que Deus não destruiu aquele povo? Porque Deus, ele é misericordioso. E nós olhamos para o Antigo Testamento e lemos essa história, o povo no deserto, e murmura, e Deus opera um milagre, daqui a pouco estão murmurando de novo, e a gente diz: eu não seria paciente não, porque nós estamos olhando para a nossa vida. Quantas vezes você pediu perdão ao Senhor por um pecado desde o dia da sua salvação? Essa semana, quantas vezes você pediu perdão? E se você não pediu perdão é porque você está falhando aí. Mas nós pedimos perdão e Ele nos perdoa quando nós chegamos com o coração sincero, porque Ele é misericordioso. Ele manifestou a sua misericórdia para com o povo de Israel e manifesta para conosco também. E este versículo 39, que diz que Ele se lembrou que eram de carne e vento que passa e não volta, esse versículo demonstra que o homem não é nada, absolutamente nada. E o homem sem Deus, pior ainda, é como o vento que passa. Mas você que tem Jesus como seu Salvador, você pode ver que você é um homem, é como o vento que passa, mas você está caminhando para a pátria celestial, amém? A misericórdia de Deus manifestada na sua vida. O homem sem Deus é como o vento que passa, está caminhando para a morte eterna, separação eterna, inferno. Mas você que tem a Jesus é como o vento que passa. Qualquer hora você pode morrer, mas você vai viver eternamente ao lado do Senhor, amém? Misericórdia de Deus. E concluindo aqui, nós enxergamos neste versículo que pela compaixão de Deus, Ele deixou passar as provocações do povo de Israel, exercendo sua misericórdia. E se nós chegamos até aqui, é porque pela compaixão dEle, Ele deixou passar as nossas provocações também. É um Deus misericordioso, Ou seja, sem Deus, o homem é insignificante. Mas nós temos Deus, o nosso grande El Shaddai, o nosso sustentador e o nosso amparador.
Davi aprendeu tudo isto, caminhando com o Senhor, enfrentando as dificuldades, enfrentando as adversidades da vida. Então, meus irmãos, quando você ler um salmo, não vá por aquele caminho. O falecido Davi Correia, ele costumava dizer que as pessoas, às vezes, em uma reunião, grupo familiar, culto no lar, quando falta lá um pregador, aí a pessoa diz, chega lá para alguém, olha alguém na igreja, o Dudu já está um bom tempo, Dudu, você não quer trazer a palavra? Fulano ia vir e não veio, só lê um salminho aí. Não é salminho não, é salmão, melhor que aquele peixe, tá bom? É um salmão, porque há uma grande profundidade nessas passagens bíblicas, que algumas vezes apontam as experiências de Davi, as vitórias de Davi, e o que dizer desses salmos messiânicos que falam do nosso Cristo, crucificado por nós e entronizado, e que está pronto a nos socorrer no tempo de angústia. Então, que você olhe de maneira diferente para os salmos, amém? Vimos aí uma primeira divisão dos salmos, para que possamos realmente alinhar ao estudo panorâmico, né? Porque o estudo panorâmico nos levou à biografia de Saul, Davi e Samuel. E aqui nesses salmos nós encontramos ainda informações sobre as experiências de Davi, e experiências que servem para nos ensinar espiritualmente e nos conduzir a esse caminho de vitória em Cristo Jesus, amém? Vamos ter uma palavra de oração aqui, caminhando para o encerramento da nossa EBD online, já agradecendo os irmãos que estão aqui nesta manhã e aqueles que estão acompanhando online, lembrando mais uma vez, terminando aqui o culto, higienizaremos, quase que não sai a palavra, né? Este ambiente para às 18h30 termos mais um culto presencial e online, de louvor e adoração a Deus. Então, se você não tem nenhuma comorbidade, não está com febre, resfriado, você pode estar conosco aqui à noite, adorando e louvando a Deus. Estamos aqui preparados para recebê-los com segurança para este momento de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. Há até uma pergunta aqui. Na verdade, os menores, a orientação que nós temos é que acima de 65 anos não participe do culto neste momento, e menores de 8 também não é recomendável neste momento. Estão vendo que nem definiram a situação das escolas ainda, na verdade adiaram o retorno às aulas, tá bom? Então, de 0 a 8 não é recomendável, e acima também dos 60 anos não é recomendável estar neste momento, né? Então, lembre-se do que eu afirmei, é uma esperança já a abertura, então permaneça orando e Deus vai proporcionar esse tempo de termos cada vez um grupo maior nesse tempo de adoração ao Senhor, amém? Vamos orar neste momento? Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta manhã, por esse tempo de estudo, pela vida de cada irmão, aqui presencial ou online, acompanhando o estudo da Tua Palavra. Senhor, eu sei que há pessoas que estão aflitas, ansiosas, angustiadas, talvez, Senhor, pela circunstância da vida, pelo momento da pandemia, talvez por um ente querido que está enfermo. E eu quero mais uma vez, ó Pai, orar pela vida desses, por aqueles que estão lutando por uma recuperação, irmã Morisa, Isaac, Carlos e tantos outros. Sustente a cada um com a força do Teu poder. Abençoe a vida, Pai, daqueles que ouviram o estudo da Tua Palavra e que estão consagrando suas vidas ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a não cometermos os mesmos fracassos do povo de Israel. Sabemos que somos humanos, falhos, e eu creio que a coisa principal é reconhecer que não somos nada, e o que somos através da graça de Cristo, através desta grandiosa salvação. Nos abençoe neste domingo e abençoe também de maneira especial a cada pai, capacitando o Senhor a criar no temor do Senhor os seus filhos,
a honrar, Senhor, um compromisso de fidelidade ao Senhor, cuidando da herança que o Senhor tem nos dado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. A minha palavra é essa mais uma vez. Que Deus abençoe a cada pai que está presente aqui ou acompanhando online, nos capacitando a honrar o nosso Pai Celestial. Logo mais eu estarei numa live, 13h, com o irmão Francisco, lá de Moçambique, um dia meio corrido. Isso tem sido a nossa vida ministerial, temos corrido bastante, viu? Bastante. Eu estava até pensando esses dias aqui na minha família, Esse tempo de pandemia foi uma ocasião em que muitos lares foram desfeitos. Por quê? Mais tempo do pai em casa, do marido, da esposa, e muitos foram, dizem os índices, um crescente número de divórcios. E eu estava pensando, para aqueles que estão no ministério, os pastores, pelo contrário, nós estamos numa correria tremenda, mas que Deus também abençoe a todos nós, amém? Irmão, tem alguma palavra ainda? Esqueci de algo? Muito bem, então nós vamos encerrar recitando a nossa divisa da Escola Dominical e oração silenciosa. Estaremos encerrando também essa transmissão online. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Deus abençoe, excelente domingo na presença do Senhor.